E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física Básica 2 para Exatas. Eu sou o professor Wallace Elias e este aqui é o Física com Cálculo. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, onde nós vamos estudar a energia no movimento harmônico simples. Caso você ainda não tenha assistido a primeira aula, não tem problema, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir. É muito importante que você assista a primeira aula para você entender alguns conceitos que vão ser apresentados aqui. Caso não tenha assistido, pausa, assiste a primeira aula e volta aqui depois. Mas antes de começar, já queria pedir para você aquele seu apoio, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aqui nos comentários, porque dessa forma você vai gerar engajamento, você vai fazer com que essa minha aula chegue para muito mais pessoas e assim eu consigo ajudar muita gente, assim como eu estou ajudando você, beleza? Então, pega seu papel, pega sua caneta, seu lápis, sua borracha, tira aquele tempinho, senta confortável aí e vem acompanhar comigo. Ah, essa aula ela é baseada no livro do Young Friedman, que vocês estão vendo aqui do lado, e esse conteúdo ele é apresentado no capítulo 13, Movimentos Periódicos. Você que assistiu a minha primeira aula e está agora acompanhando a segunda, você deve ter visto que no finalzinho da aula eu deixei um desafio, né? Chamado alteração paramétrica por impacto. E lá o desafio ele era bem simples. Então a gente tinha um bloco de massa M preso a uma mola horizontal de constante de força K que descrevia um movimento harmônico simples com amplitude A1. No instante em que o bloco passava pela posição de equilíbrio, um pedaço de massa de vidraceiro de massa Mzinho caía verticalmente de uma pequena altura sobre o bloco e grudava nele. A partir dessa informação, eu pedi para vocês calcularem a nova amplitude e o novo período de movimento e, além disso, repetir o item A, supondo agora que a massa do vidraceiro caía sobre o bloco no momento em que ele estava passando pela sua extremidade da trajetória, ou seja, o ponto de inversão do seu movimento. Então, aqui é um problema que tem um certo grau de complexidade. Então, caso você caiu nessa aula agora, pausa, assiste a primeira aula, tá? E depois volta aqui. Ou, se você já tem o domínio da cinemática do movimento harmônico simples, pausa esse vídeo e tenta resolver esse exemplo. Então vem comigo acompanhar. Esse aqui é um problema muito interessante porque ele envolve, né, conceitos não só de física 2, como também de física 1, que é a ideia de colisão. Coloquei o desenho aqui do lado da nossa situação, né, que a gente tem. Então a gente tem um bloquinho de massa mzão ligado a uma mola de constante K, em que ele já está oscilando, e aí quando ele passa na posição x igual a zero, cai sobre ele uma massazinha que eu coloquei na cor vermelha, né? E aí você quer saber quanto que é a frequência angular e o período após a colisão. Só que para a gente poder fazer isso, a gente precisa conhecer os dados iniciais, o que eu tinha antes da colisão. Então, antes da massa mzinho cair, o que, que eu já conhecia? Eu conhecia três parâmetros dele, né? Eu sabia que ele estava escrevendo um movimento harmônico simples com uma amplitude A1, como vocês podem ver na figura, então eu já sabia essa distância. E ele, naturalmente, ele vai ter uma frequência angular e um período antes da colisão. Eu estou usando o subíndice 1 para indicar que é antes da colisão e vou utilizar o subíndice 2 para o que for depois da colisão. Então, antes da colisão, o que, que eu sabia? A frequência angular dele, né? Então, a frequência angular dele, ele é dada pela raiz quadrada da constante da mola dividido pela massa do sistema, que é a massa do emissão, como está aí no slide aqui embaixo, tá vendo? E, consequentemente, eu também consegui achar o seu período, lembrando que o período é 2π sobre ômega 1. Então, aqui eu coloco 2π sobre a raiz quadrada de K sobre emissão. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai ter 2π vezes a raiz quadrada de emissão sobre K. Então você tem já os parâmetros do teu sistema antes da colisão, então antes da massinha cair. Agora você quer dar início, quer estudar o que ocorre após a colisão, né? Então depois da colisão, o que que a gente tem? Bem, depois da colisão, então a massa vai cair verticalmente sobre ele. Quando ele passa no ponto de equilíbrio, o sistema agora, a massinha gruda, então fica grudado. Então é como se eu tivesse um novo bloco que está se movimentando, onde a massa total dele agora vai ser a massa do bloco mais a massinha vermelha que caiu, né? Então ocorreu uma colisão. Esse sistema, será que ele vai descrever a mesma amplitude que a anterior? É uma pergunta, a gente não sabe. E será que a frequência angular também vai ser a mesma e o período? É justamente isso que a gente quer descobrir. Então agora a gente quer determinar quanto que é a nova frequência angular e o novo período,
e também identificar se essa amplitude é a mesma. Então são 3 coisas que a gente quer responder. Preste atenção, porque o ponto onde ela cai, isso influencia muito. Então vamos conferir com calma. A frequência angular, pessoal, é uma característica que depende única e exclusivamente, né, da massa do bloco e da constante da mola. Então, a constante da mola ela não foi alterada. Em contrapartida, a massa do sistema ela foi alterada, porque agora, quando ocorre a colisão e a massa de vidraceiro gruda, o meu bloco vai ter acrescido a massa dele à massinha do vidraceiro. Por isso que eu desenhei a massa ali do lado. Então, se a gente for calcular a frequência angular nova, né, ela vai ser a raiz quadrada da constante da mola que não foi alterada, dividido pela massa do sistema, que é um m'. Então, aqui vai ficar raiz quadrada da constante da mola e a nova massa vai ser massa mais mzinho. Quando você compara as duas frequências angular, antes da colisão e depois da colisão, você observa que o denominador da frequência número 2, né, ele é maior. Como consequência, o resultado vai ser menor. O que significa? Que o teu sistema ele vai oscilar mais devagar, ele vai ser mais lento. Em contrapartida, o período, né, vai ser 2π sobre ômega 2, então vai ser 2π sobre a raiz quadrada de k mzão mais mzinho, e isso vai ser 2π que multiplica a raiz quadrada de mzão mais mzinho sobre k. Como vocês podem ver, né, como bateu o resultado. Ou seja, você aumentou o período de oscilação, que é natural. Então, fisicamente, o que está ocorrendo? O teu sistema, e aí eu vou fazer um abuso de linguagem, ele ficou mais pesado, né? Então, tem mais inércia para ele movimentar. Então, como não houve um acréscimo de energia para ele compensar isso, ele ficou mais lento, né? Então, ele oscila mais devagar, consequentemente, ele leva mais tempo para completar um ciclo. O problema, ele nos fala que a massinha do vidraceiro ocorre um impacto na posição de equilíbrio. Então, a gente tem uma informação muito importante nesse instante. Mas, quando um objeto está em movimento harmônico simples, ele tem o ponto de equilíbrio, que é quando a mola não está nem esticada e nem comprimida, e você tem as extremidades, que é quando a mola ou está totalmente esticada ou está totalmente comprimida. Eu mostrei na aula passada para vocês que a velocidade nesse ponto ela é máxima. Quando x é igual a zero, ou seja, o ponto de equilíbrio, implica que a velocidade do objeto ela é máxima e ela é dada pela frequência angular vezes a sua amplitude. É um resultado que eu mostrei lá na aula 1. Então, lembra que eu estou colocando o índice 1 porque foi antes do impacto. Então, eu estou calculando a velocidade máxima dele antes do impacto. Usando o valor da frequência angular, a gente vai ver que a velocidade máxima antes do impacto vai ser raiz quadrada da constante da mola sobre a massa do bloco vezes a amplitude A1, que é conhecida, tá bom? Como a massa mzinho cai verticalmente, né? Então, não existe nenhuma transferência de momento linear na direção horizontal. Então, existe uma conservação do momento linear horizontal. Ou seja, o momento linear antes do impacto é igual ao momento linear depois do impacto. Então, o que eu tinha antes, né? Antes do impacto, eu tinha um bloquinho oscilando com massa mzão, e quando ele passa no ponto de equilíbrio, ele tem velocidade. Então, vou sempre pensando x igual a zero. Nesse instante, o momento antes do impacto vai ser massa mzão vezes a velocidade dele ali, que no caso é a velocidade máxima antes do impacto, que vai ser mzão ômega 1, amplitude A1. Tá. E depois? Então, depois você vai ter x igual a zero, que é onde ocorre ali. O momento linear 2 vai ser mzão mais mzinho vezes a velocidade 2, que ocorre aqui. Então, como ocorre uma conservação do momento linear, o momento linear 1 obrigatoriamente tem que ser igual ao momento linear 2. E aí, quando você iguala essas duas equações, isola a velocidade, você vai encontrar que a velocidade 2 ela vai ser exatamente essa expressão que está aí no slide aqui embaixo. Mzão mais mzinho, né? Tudo isso multiplicando pela velocidade 1, que no caso é a velocidade máxima. Agora eu tenho uma conexão entre o antes e o depois, e isso me permite relacionar as grandezas do antes e o depois. Então, como que vai funcionar? Bem, no instante do impacto, né, como o impacto ele ocorre exclusivamente para x igual a zero,
Então essa velocidade, ela necessariamente ela tem que ser uma velocidade máxima. Ela é um ômega 2 amplitude 2, que eu estou supondo que a amplitude é diferente. Do outro lado, né, vou repetir aqui, mzão, mzão mais mzinho. E por outro lado, essa velocidade aqui, como ocorre no x igual a zero, ela também é máxima, que é o ômega 1 vezes A1, que a gente já conhecia. Então o que a gente conhece? A gente conhece a amplitude 1, a gente conhece o ômega 1, a gente conhece a massa do bloco, a massinha que caiu sobre ele, a gente já conhece o ômega 2, porque a gente já determinou. E quem que a gente ainda não conhece? Exatamente a amplitude que a gente está procurando. Então agora é atrás desse cara que a gente está. E a gente vai fazer isso, beleza? Então, eu tenho que substituir, né? Então eu já fiz a substituição, eu vou isolar aqui na minha equação, então vai ficar uma expressão feia, então pausa o vídeo, dá uma olhada com calma, ou olha aqui para o canto, né? Então vamos fazer passo a passo para você não se perder. Vou subir aqui a tela um pouquinho. Então o que que eu tenho? Eu quero isolar o A2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o A2 vai ser igual. O ômega 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar mzão sobre mzão mais mzinho, que eu não mexi, ômega 1 A1 sobre ômega 2. Então a nova amplitude vai estar relacionada com a amplitude anterior e a gente vai só organizar a casa aqui, tá? Então a nova amplitude vai ser mzão sobre mzão mais mzinho. Ômega 1 sobre ômega 2. Vamos lembrar quem é ômega 1. Ômega 1 é a raiz quadrada de K sobre mzão. Esse é o ômega 1. Ômega 2, quem é? Ômega 2 é raiz quadrada. Tá bem aqui, ó. Ômega 2. Bem aqui, a gente já achou. Só que eu não quero ômega 2, eu quero 1 sobre ele. Então eu vou inverter essa expressão. Então aqui vai ficar como, pessoal? Aqui vai ficar multiplicado raiz quadrada mzão mais mzinho sobre K. Eu inverti. E tudo isso vai estar multiplicado pelo A1. Então, vamos identificar cada um dos termos para não ficar confuso, tá? Esse cara que aparece aqui é o nosso ômega 1. Esse outro cara que aparece aqui é o nosso 1 sobre ômega 2. E agora eu vou simplificar aquilo que dá para simplificar, né? Essa constante aqui pode simplificar e vou juntar todo mundo. Então, a nova amplitude A2, ela vai ficar exatamente igual, né? Isso daqui. Mzão, que multiplica Mzão mais Mzinho, vezes a raiz quadrada de Mzão sobre Mzinho, dividido por Mzão. Dá para simplificar mais ainda, porque eu posso jogar essa massa para dentro da raiz, ele vai ganhar um quadrado, esse outro termo para dentro da raiz vai ganhar um quadrado, e aí eu vou simplificar, isso vai ficar assim, né? Um A2 igual a raiz quadrada, vai ficar uma raiz quadrada gigante, e aí vai ficar mzão mais mzinho sobre mzão, que multiplica mzão ao quadrado, mzão mais mzinho ao quadrado, e aí simplificando, eu vou encontrar, tudo isso aqui vezes A1, né? Não posso esquecer. E aí simplificando, você vai ver que eu vou achar exatamente o que está aí no slide. A nova amplitude, ela vai ser igual a raiz quadrada de mzão sobre mzão mais mzinho vezes A1. Pessoal, sei que ficou um pouco confuso, então pausa o vídeo, volta, assista novamente. Mas aqui é importante a gente observar alguns dados, alguns resultados interessantes, né? A nova amplitude, ela vai depender da amplitude anterior. Então, se o bloco oscilava 1 metro, ele vai oscilar um novo valor a partir daquele, mas ela depende da massa. Então, se o meu bloco ele tiver se minha massa de vidraceiro tiver a massa igual à massa do bloco, olha que interessante, né? A nova amplitude ela não vai ser metade da anterior. Então, se mzinho for igual a mzão, então A2 vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Para que a nova amplitude seja metade da anterior, essa massa de vidraceira ela tinha que ser 3 vezes a massa do bloco. Ou seja, tinha que ser uma coisa muito pesada. Coloca aí nos comentários se você conseguiu chegar a esse resultado também. Pessoal, se você teve alguma dúvida, pausa, volta, assista novamente. Sei que é um pouquinho complicado, mas tenta acompanhar com calma que vai dar tudo certo. E vamos para o nosso item B. Então a gente já achou a nova frequência angular, o novo período e a nova amplitude se a massa cai exatamente no ponto de equilíbrio. Agora olha que interessante. Se a gente repete esse mesmo problema, mas imaginando que a massa caiu sobre o bloco, não mais na posição de equilíbrio, mas sim
na extremidade, então, por exemplo, aqui, então a massinha caiu aqui, né, e grudou. Veja que é uma situação física completamente diferente. A frequência angular e o período antes a gente já conhecia. Então, olha só que interessante, né? Como cai na extremidade da trajetória do bloco, né? Aqui a gente sabe tem uma característica física interessante que a velocidade aqui é zero. Então, se a velocidade é zero, implica que o momento também é zero. Se o momento é zero, que ocorre? Como ela cai verticalmente, ela não adiciona nenhum momento horizontal ao sistema após o impacto, então a nova velocidade também vai ser zero. Porque se ele ganhasse alguma energia, se houvesse uma transferência, ele não estaria na extremidade, ele iria um pouquinho mais. Portanto, não há uma alteração na dinâmica do sistema. E aí, como o sistema ele já está na sua extremidade e não vai ter nenhum ganho de energia, não vai ter nenhuma força para aumentar isso, acontece que a amplitude A2 ela vai ser exatamente igual à amplitude A1. Porém, o período ele vai ser igual ao do caso anterior, né? E ele vai ser 2π raiz quadrada de mzão mais mzinho sobre k. Lembra, o período e a frequência angular, eles são alterados pelas características do sistema. Já a amplitude é alterada por condições externas, né? Ou por condições que você alterou no movimento em si. E aí, o que a gente conclui, né? Que quando o impacto ocorre no equilíbrio, para x igual a zero, a amplitude muda e o período muda. E quando o impacto ocorre nas extremidades, a amplitude permanece a mesma, mas o período ele é alterado. Então, no equilíbrio, o impacto reduz a velocidade horizontal, né, e, portanto, reduz a amplitude. E quando ele ocorre na extremidade, como a velocidade já é nula, essa colisão não faz diferença nenhuma, o sistema continua oscilando do mesmo jeito. Bem, gente, passado esse nosso desafio, e que desafio, né? Pode colocar aí que foi realmente um desafio. A gente vai dar início para a nossa aula de hoje, né? Onde a gente vai começar a estudar a energia do movimento harmônico simples. Como eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas, e agora aqui também no YouTube eu estou fazendo isso, eu gosto de dar os objetivos dessa aula para que você possa, previamente, saber o que você vai esperar dessa aula e o que você vai fazer ao término dessa aula. Então, ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de compreender o princípio de conservação da energia mecânica no movimento harmônico simples, que você consiga determinar a velocidade e a posição de um objeto em MHS através do balanço energético, sem fazer uso das equações horárias de movimento, que você saiba interpretar graficamente as trocas de energia que ocorrem, né, no MHS, a energia cinética para a energia potencial, e que você consiga identificar os pontos críticos de movimento como a equipartição de energia. Beleza? Então, essa aula ela é baseada no capítulo 13 do livro do Young Friedman, a seção 13.4, 13.3, 13.4. Eu não vou seguir necessariamente a risca, também os exemplos não são os mesmos exemplos do livro, mas essa aula vai te dar todo o suporte necessário para você compreender o que está lá e até resolver os exercícios resolvidos, tá bom? Então vamos acompanhando aí. Bem, pessoal, na nossa aula número 1, eu apresentei para vocês a cinemática do objeto que descreve o MHS. Naquela aula, a gente estava preocupado em analisar as forças que atuavam sobre o objeto e estudar a causa, né, a consequência dessa força. A gente estudou a cinemática. Então, a gente fez até agora o que a gente chama de uma análise vetorial, a dinâmica de forças e a cinemática. Então, foi necessário a gente desenhar alguns vetores, identificar o sentido e a orientação. Agora, eu quero trabalhar com vocês um novo foco, onde a gente vai fazer uma análise escalar do problema, né? A gente vai deixar de olhar do ponto de vista vetorial e vamos fazer uma análise escalar. E isso é muito mais fácil, porque você não vai estar preocupado mais com direção e sentido. A gente vai trabalhar com a ideia de energia mecânica. E a vantagem de você trabalhar com isso, qual é? É que permite que você correlacione tanto a posição e a velocidade diretamente do teu objeto em MHS, sem ter a necessidade de passar pelas equações diferenciais ou as soluções temporais que eu mostrei na aula passada. Isso é muito mais fácil para um aluno que está estudando isso pela primeira vez. Como professor, eu sei o quanto isso é difícil para vocês, tá? Então, quando você trabalha com a energia total do sistema. Então, como você está estudando o movimento de um objeto em MHS, você está preocupado única e exclusivamente com a energia mecânica. Então, a energia mecânica total desse sistema, né, em um sistema ideal, sem atrito, sem perda de energia,
essa energia ela sempre vai ser conservada. Isso é o que a gente chama de princípio da conservação da energia. E aí, para um sistema mecânico, a energia ela é composta por duas partes. Ela vai se apresentar de duas formas para você. Ela vai se apresentar na forma de energia cinética, então todo objeto com massa tendo uma velocidade, existe associada a ele uma energia chamada de energia cinética, e como esse sistema está ligado a uma mola, ele tem uma energia potencial, que a gente vai chamar de energia potencial elástica. Então, como você está vendo aqui embaixo, a energia mecânica total do sistema vai ser a soma dessas duas partes, a energia cinética com a energia potencial. Então, você tem essa equação para poder determinar. Como eu já havia dito para vocês, a gente está trabalhando com um sistema, né? É um sistema ideal. Então, existe a conservação de energia dentro desse sistema. E aí, se você lembrar das equações horárias que a gente trouxe aqui, né? Então, por exemplo, a equação horária da posição, que a gente colocou como sendo 1A cosseno de 1 ômega t mais φ, e a velocidade, né, como sendo a derivada da posição em função do tempo, isso ficava menos ômega A seno de ômega t mais φ. Então, se você pega essas duas equações e substitui na expressão da energia mecânica, né, que é meio de mv quadrado mais meio de kx quadrado, o que que acontece? A gente consegue mostrar que essa energia ela vai ser conservada, né? Que já era esperado, afinal de contas, está trabalhando com o modelo ideal. Então, a gente vai dizer que a energia aqui ela é um invariante, ela não se altera, ela permanece a mesma. Então, quando você substitui, aí aqui no slide embaixo, você está vendo que eu estou fazendo isso, né? Então, eu vou substituir aqui também. Então, a energia mecânica vai fazer o quê? Então, a energia mecânica vai ficar meio de m, e aí eu vou usar a cor vermelha aqui, olha, vai ficar menos ômega A seno de ômega t mais φ ao quadrado, mais meio de K, eu vou colocar em azul, olha aqui, ó, A cosseno de ômega t mais φ ao quadrado. Então perceba que eu estou fazendo separado para você identificar. Em vermelho está a velocidade, em azul está a posição. Então, quando você substitui e organiza, olha que interessante, né? Você vai elevar ao quadrado todo mundo ali dentro, então vai ficar meio de m menos ômega a, vai ficar ômega ao quadrado a ao quadrado, e o seno ao quadrado disso daqui, né? Atenção, quando você elevar ao quadrado, você está elevando ao quadrado a função trigonométrica seno e não seu argumento, então não eleve o quadrado que está aqui dentro, tá? Não cometa esse erro, mas só o seno ao quadrado. E aqui vai ficar mais meio de K, e aí o x ao quadrado vai ficar A ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. E aí você deve estar se pensando assim, pô, mas e aí, o que que eu vou fazer? Você tem que lembrar, né, que o ômega que aparece bem aqui ao quadrado, ele é K sobre M, então você consegue mostrar que ômega quadrado vezes M é o próprio K. Só está dividindo, passei multiplicando, e aí eu posso substituir essa expressão bem aqui em cima. E olha que legal que eu vou encontrar, meio, M vezes ômega quadrado é o K, e vai ficar A ao quadrado seno ao quadrado de ômega T mais φ, mais meio de K ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Pausa, dá uma olhada com calma para a gente estar acompanhando. Então, agora eu vejo que eu tenho alguns termos que podem ser colocados em evidência, né? Eu tenho o fator meio, k e a ao quadrado. Posso colocar em evidência. Quando eu fizer isso, o que que a gente vai encontrar, pessoal? Vou deixar aqui para aparecer a outra expressão. Eu vou colocar aqui a energia mecânica, que é o que a gente está calculando. Coloquei em evidência esse cara. Sobrou para mim quem? Seno ao quadrado de ômega t mais φ, mais cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Eu não coloquei, mas a gente já sabe o que é. E aí existe uma identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado de alguma coisa mais cosseno ao quadrado dessa mesma coisa é igual a quanto? 1. Então a gente mostra finalmente que a energia mecânica do nosso sistema ele vai ser meio de K a ao quadrado, onde a gente usou que isso daqui é exatamente igual a 1. Olha que maravilha! A gente acabou de mostrar que a energia mecânica de um sistema que descreve o movimento harmônico simples, ela é constante. E ela depende de dois parâmetros. Ela depende da constante da mola e ela depende da amplitude.
amplitude, né? Bacana? Coloca aí nos comentários o que você achou, se você sabia desse resultado, se você não sabia, agora está sabendo. Então vamos comigo. O que a gente acabou de mostrar, pessoal, é que a energia total desse sistema, ela não depende do tempo e nem da fase inicial. Ela só depende da rigidez da mola, que é a sua constante, e a amplitude do movimento. E por que isso é importante? Já que a energia mecânica total ela é constante, o que a gente faz a análise? Significa que existe uma troca contínua, né, de energia cinética para energia potencial e de energia potencial para energia cinética. E aí você entende muito bem que quando você está nas extremidades do teu movimento harmônico simples, onde a mola está totalmente esticada ou totalmente comprimida, nesses dois pontos exclusivamente, toda a energia mecânica ela está armazenada no formato de energia puramente potencial, porque a velocidade é zero, como consequência, a energia cinética também é zero. E no equilíbrio, no x igual a zero, a gente vê que a energia ela é puramente cinética, porque a velocidade ali é máxima, no ponto de equilíbrio a mola não está nem esticada e nem comprimida, então toda a energia mecânica ela está conservada, ela está convertida em energia cinética. Então o sistema fica jogando de um lado para outro. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês achou que ficou bacana. E se você chegou até aqui e está gostando da aula, já peça o seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha para que essa aula esteja chegando a muito mais gente e eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse para você aqui. Para fixar isso que a gente falou, e isso é uma boa estratégia, vamos resolver um exemplo. Eu trouxe o exemplo 1.5 aqui, que é o nosso balanço energético no movimento harmônico simples. Vamos considerar um bloco de massa M que está conectado a uma mola de constante K de 200 newtons por metro com amplitude de 0,10 metros. Calcule item A energia mecânica desse sistema e item B, a velocidade dele em x igual a 0,060 metros. Vamos lá? Resolver esse problema? 5 minutinhos. Pausa o vídeo, resolve aí e volta para cá para me dizer nos comentários se você conseguiu achar, tá bom? Esse é um exemplo que a solução ela é muito rápida, então não vou perder tanto tempo, não quero atrasar tanto a nossa aula, mas a solução ela é muito dinâmica aqui, né? A energia mecânica total ela é fácil da gente resolver. A energia mecânica ela é meio da constante vezes a amplitude ao quadrado. O problema ele já nos diz que a constante ela vale 200 newtons e a amplitude de movimento 0,10. Então você vai ter que substituir esses valores, lembra que isso aqui está ao quadrado, e usar uma calculadora. Então faz 0,10 ao quadrado, multiplica por 200 e divide por 2. Você vai encontrar que ele vai dar 1 joule de energia. Já a velocidade, apesar de eu não ter te mostrado, mas é muito importante te mostrar o seguinte: a gente viu que a energia mecânica ela é conservada, ela é meio de K ao quadrado. E a energia mecânica ela é a soma de dois pedaços, a energia cinética e a energia potencial elástica. Então percebe que você tem a velocidade bem aqui e a posição bem aqui. O enunciado ele me diz ele quer saber qual é a velocidade quando x é igual a 0,060 metros. Então você já conhece o valor da energia mecânica que você achou no item A, que é 1 joule. Você conhece a massa, então vai ficar meio que é de 0,5, a velocidade ao quadrado que você está procurando, mais meio de 200 vezes o 0,06 ao quadrado. E aí é só você resolver isolar a velocidade, como eu fiz aqui, e você vai encontrar que essa velocidade ela é mais ou menos 1,6 metros por segundo. E você deve perguntar por que mais ou menos? Porque como você está no movimento oscilatório, ele vai para a direita e para a esquerda. Então ele oscila de um lado para o outro. Gostou? Conseguiu resolver? Deu para entender? Conseguiu fixar os conceitos? Esse tipo de exemplo ele serve para isso, para você praticar. Então não tenha medo. Errou, não tem problema. Apaga, faz de novo. Vamos agora continuar nosso estudo. É muito interessante quando você faz uma interpretação gráfica, né, do balanço energético do nosso problema, né, do movimento harmônico simples. Então eu trouxe para vocês aqui um gráfico de energia em função de posição. Então você tem no eixo vertical valores da energia e no eixo horizontal valores da posição. Então, você vai ver que temos três curvas. Nós temos uma curva na cor azul, uma curva na cor vermelha e uma curva na cor verde pontilhado, onde cada uma identifica uma coisa. A cor azul é a energia mecânica total do sistema, e ela é uma reta paralela ao eixo x, porque é o gráfico de uma função constante. A cor vermelha é a energia potencial, e ela é meio de kx ao quadrado. Como x está ao quadrado, ela é uma parábola de concavidade para cima.
E a verde é a energia cinética, porque a gente está associado com a velocidade ao quadrado, ela tem uma parábola invertida. Quando você faz o gráfico dessa energia, e aí você tem um objeto que está oscilando entre o menos A e o A, você vai ver que tem essa estrutura. Observa bem esse gráfico e observa que interessante, né? Eu vou pegar esse gráfico e vou fazer magicamente ele aparecer aqui. Pronto, viu? Fiz a mágica aparecer. A edição permite a gente fazer tudo. Então vamos analisar esse gráfico aqui, né? Então você tem aqui essa linha, né, constante, que é a energia mecânica total do teu sistema. Essa outra aqui em vermelho é a nossa energia potencial e essa em verde é a nossa energia cinética. Então é interessante a gente observar algumas características aqui dela. Deixa eu apagar para ficar mais fácil. Então qualquer ponto que eu vier a escolher, olha o que acontece. Vou pegar aqui, por exemplo, e vou fazer o pontilhado. O valor dessa energia e vou continuar pontilhando. Então se eu pegar aqui o valor da energia potencial e somar com o valor da energia cinética, eu vou ter que encontrar justamente a energia mecânica total, porque a energia se conserva. Beleza? Isso é uma característica muito bacana do fenômeno do movimento harmônico, sim. E aí, um outro fato curioso, que é o que a gente vai estudar logo mais, é o seguinte: esse gráfico diz pra gente que existe um ponto de interesse aqui, ó, que a gente vai chamar de ponto de equipartição de energia. O que que significa? Que as duas curvas estão se encontrando. Então, deve existir um valor de x, e eu não sei qual é, tanto a energia potencial quanto a energia cinética são iguais. E o mais interessante é, não é na metade. A energia do sistema, elas vão ser iguais, mas não é na metade do caminho, é em outro ponto. E é isso que a gente vai descobrir logo mais. E um fato curioso que eu acabei colocando aqui para vocês também, né, é que você consegue determinar a velocidade desse objeto em MHS só conhecendo a posição que eu te dou e a amplitude de movimento, né? Então, através dessa fórmula que está aí. Então, a velocidade em função da posição, ela vai ser igual a mais ou menos a frequência angular de oscilação, né? Que é a raiz quadrada de K sobre M, vezes a raiz quadrada da amplitude ao quadrado, menos a posição ao quadrado. Veja que você não precisou trabalhar com as equações horárias. Essa é a vantagem de você estar trabalhando com energia no sistema MHS. Coloca aí nos comentários se você conseguiu ter essa mesma análise do gráfico. Como eu comentei para vocês e mostrei no gráfico, existem dois pontos em que, né? Por que dois pontos? Porque o sistema oscila para os dois lados, que é quando a energia potencial e a energia cinética elas são iguais. Então a gente chama esses dois pontos de ponto de equipartição de energia. Então considerem um sistema oscilatório modelado como um MHS com uma amplitude de 0,20 metros. Em diversos problemas de engenharia e vibrações, é necessário que a gente identifique o ponto de transição, onde as energias se equivalem. Então eu peço para vocês determinarem em qual posição X a energia cinética do bloco é igual à sua energia potencial elástica. Pausa o vídeo, 5 minutinhos, faz essa conta aí e volta comigo aqui comentando, colocando nos comentários se você achou esse resultado. E aí, conseguiram encontrar esse valor? Se não, não tem problema. Acompanhe a solução comigo. Então, o objetivo qual é? Encontrar a posição X, onde a energia cinética iguala a energia potencial. Primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, escreve a energia mecânica. Então, a energia mecânica é a cinética mais a potencial, tá? E o problema diz que a cinética é igual ao potencial. Então, onde tiver a cinética, a gente vai substituir. Então, eu vou colocar aqui, no lugar dela, a potencial. Então, energia potencial mais energia potencial, isso significa que a energia mecânica ela vai ser igual a 2 vezes a energia potencial, já que as duas são iguais, tá? Segundo passo, como eu quero encontrar a posição, e a energia potencial ela traz a informação da posição, então eu posso substituir. Então a energia mecânica ela vai ser igual a 2 vezes meio de kx ao quadrado. E é esse x que a gente quer achar. E agora eu substituo, né? Eu lembro que a energia mecânica é meio de K vezes a amplitude ao quadrado. Então isso aqui vai ficar kx ao quadrado. O que, que dá para a gente simplificar? Olha, a constante simplifica, esse cara aqui simplifica. Então sobrou que x ao quadrado é igual a amplitude ao quadrado sobre 2. X vai ser mais ou menos a sobre a raiz quadrada de 2, beleza? Então a gente isolou a posição e tirou o quadrado, e o que a gente está vendo é que 1 sobre a raiz de 2, então o x ele vai ser aproximadamente mais ou menos 0,71 vezes a amplitude. Então, para uma amplitude de 0,20 metros, que é o que o enunciado disse, a gente obtém o valor numérico de x aproximadamente mais ou menos 0,1
41 metros. Ou seja, pessoal, diferentemente da intuição que a gente tem, né? A energia cinética e a energia potencial, elas não se igualam na metade da amplitude. E a gente viu isso lá no gráfico, lembra que eu mostrei para vocês? Mas sim quando o corpo já percorreu quase 71% do caminho até a extremidade. Então, isso reflete para a gente, né, a dependência quadrática da energia em relação à posição. Agora, vem um resultado muito curioso. A gente tem trabalhado com a mola na horizontal, né? Mas e se a mola tivesse na vertical? O que aconteceria? Pensando nisso, eu vou trazer uma animação para vocês aqui, para a gente poder estar discutindo e entender um pouquinho do que acontece, tá? Eu tenho aqui um bloco ligado a uma mola, só que agora ele está na vertical. Então, observa o que acontece, né? Quando eu puxo um pouquinho esse bloco, estou dando uma, tô aplicando uma força sobre ele, eu vou soltar esse bloco aqui, né? Então, vamos fazer ele se movimentar. Olha o que acontece. Ele oscila entre dois pontos, tá vendo? Ele está oscilando. Então, assim, via de regra, é um movimento harmônico simples. Ele vai oscilar entre dois pontos, né? Como a gente já imagina. A questão toda é que a gente vai precisar redefinir a posição de equilíbrio. Porque como ele está ligado, a mola está ligado a uma massa, existe uma força-peso, né, associada agora, então vai haver uma distensão inicial da tua mola. Então deixa eu pausar aqui para que vocês possam ver. Então olha o que acontece. Se meu bloco for mais leve, o meu ponto de equilíbrio ele sobe um pouquinho, mas se meu bloco for um pouco mais pesado, eu estou mudando a posição de equilíbrio, certo? Então, quando você trabalha com ele na vertical, você só tem que se preocupar com a nova posição de equilíbrio do teu sistema. Então, vamos entender um pouco melhor como isso funciona, tá? Nesse caso, ocorre um fenômeno que é o seguinte: a gravidade, apesar do movimento ser na vertical, você tem uma força constante aplicada na vertical, a gravidade ela não altera a dinâmica da oscilação. Por quê? Porque a constante da mola e a massa são os mesmos de que se ele estivesse na horizontal. O que a gravidade está fazendo é apenas deslocando o teu ponto de equilíbrio, o teu ponto de onde a mola vai estar em equilíbrio com a força-peso. Então, existe uma condição que a gente chama de condição de equilíbrio, onde você vai ver que o peso ele é compensado por uma deformação inicial da mola. Em outras palavras, o que a minha animação estava mostrando para você, basicamente é o seguinte, né? Você vai ter aqui o nosso ponto de suspensão da mola, né? Então, vou desenhar aqui. Então, você vai ter uma mola inicialmente aqui sem nada, então ela está relaxada. Então, esse aqui, em tese, seria o seu x igual a zero, ou melhor, vou pôr y, né? Porque a gente está na vertical. Só que quando você acopla um objeto de massa m, você vai fazer com que haja um deslocamento inicial, né? Então você vai ter novamente o teu ponto de fixação da mola, só que agora a mola ela vai estar um pouco mais comprimida. E aí nesse ponto aqui, a mola ela vai ter sido deformada um certo delta L que eu vou chamar. E aí você vai ter a força peso aqui para baixo e você vai ter a força elástica para cima, que vai ser um K delta L. E nesse ponto de equilíbrio, essas duas forças elas se igualam, né? Então, nesse ponto aqui, o peso vai ser igual a essa força elástica inicial, né? E aí você vai ter uma constante da mola que vai ter características dessa deformação inicial da massa e da gravidade. Ou melhor, se você quiser fazer como eu fiz aqui no slide, né? A deformação inicial da mola, ela vai depender da massa, da gravidade e da constante da mola. Tudo bem? Então, essencialmente, é isso, né? Quando você faz o estudo do movimento na vertical, o que você está mudando só é o ponto de equilíbrio da mola. Então, se a gente define que o nosso novo referencial x igual a zero na posição de equilíbrio quando a força elástica se iguala ao peso, a gravidade ela desaparece das tuas equações, da energia e da força, e você volta a ter o mesmo problema, tá? Então você continua estudando da mesma forma. Então, como eu mostrei para vocês, né, a mola suspensa, ela obedece à lei de Hooke. Quando você acopla ao peso, você tem um deslocamento inicial e você iguala. E aí, a tua oscilação agora ela é em torno desse novo ponto aí, beleza? Então, note que x igual a zero, a mola já está esticada a um ΔL e a força elástica ela cancela o peso. E como resultado, para qualquer deslocamento que a mola tiver agora com o peso acoplado,
é a partir daí que a força vai ser resultante, né, vai ser só menos kx, porque você já considerou novo ponto de equilíbrio. Beleza, pessoal? Ficou com dúvida? Pausa, volta o vídeo, assiste novamente, coloca aí nos comentários. E como fica o balanço energético quando você faz o estudo na vertical? Quando você usa o equilíbrio como origem, né, a energia potencial, que vai ser a gravitacional mais a elástica, ela vai se comportar exatamente como a energia potencial elástica no caso horizontal. Ou seja, a energia mecânica continuará sendo constante e igual a meio da constante da mola vezes a amplitude ao quadrado. Não mudou absolutamente nada. Então, uma dica que eu trago para vocês aqui, a dica do professor: esqueça o peso durante a oscilação. Foque apenas na constante da mola e na amplitude medida a partir do ponto onde o bloco fica parado, não onde a mola está sozinha. Então, se você está resolvendo um problema de MHS na vertical, veja onde é o ponto em que a mola fica parada com o peso, que é quando a força elástica e o pezinho já se igualaram, e a partir dali vai ser o novo ponto de equilíbrio. Então, foque na constante da mola e na nova amplitude. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Um MHS vertical e a energia. Então, você tem uma mola de massa desprezível, está pendurada verticalmente, e quando um bloco de 0,4 kg é pendurado nela, a mola estica 0,10 metros até o equilíbrio. O bloco é então puxado mais 0,05 metros para baixo e solto. Item A: determine a constante elástica da mola. Item B: qual é a energia total do sistema em relação ao ponto de equilíbrio. 5 minutinhos, papel e caneta, resolve aí e volta para cá para me comentar, para contar para mim como foi que você fez. Vamos fazer uma solução estratégica, vamos entender o nosso problema aqui. Então, o que que a gente tem que fazer, pessoal? Tenho que considerar a posição de equilíbrio. Então, eu tenho que lembrar que o equilíbrio ele vai ocorrer quando eu tiver o peso igual a quem? A força elástica, tá? Então, nessa hora é que eu vou fazer essa para que eu possa encontrar a constante da mola. Vamos ver como fica? Então, item A. No equilíbrio, a gente vai ter que o peso vai ser igual à constante, a força elástica com aquela deformação inicial, tudo bem? E aí eu quero a constante da mola, que vai ser massa vezes a gravidade vezes essa deformação inicial. Então vamos olhar o enunciado. Uma mola de massa desprezível está pendurada verticalmente. Nenhuma informação para gente. Quando um bloco de 0,40 kg, então já sei que a massa é 0,40. Como isso foi feito na Terra? A gravidade é 9,8. Dividido, a mola estica 0,10 metros até o equilíbrio. Essa é a informação importante. Então, quando eu coloco o peso, a mola sofre uma deformação inicial de 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros. Então, é aqui que eu coloco, 0,10 metros. O bloco é, então, puxado mais 0,05, quer dizer que isso é a nova amplitude. A gente não quer isso, a gente está calculando a constante da mola. Então, a constante da mola vai ser dado por quanto? Resolvendo essa continha, aproximadamente 39,2 newtons por metro. Beleza? Item B, agora ele quer o seguinte: qual a energia total do sistema em relação ao ponto de equilíbrio? Então, a energia mecânica total, a gente já sabe que é meio de K vezes a amplitude ao quadrado. A constante da mola a gente já achou no item B, no item A. Então, agora a gente vai achar a energia. A energia total ela vai ser calculada em relação ao ponto de equilíbrio estável. Então, a mola já sofreu uma deformação de 10 centímetros, ponto de equilíbrio, e agora começa a contar. Então, ele estica mais 0,05. Essa é a nova amplitude. Então, a nova amplitude para a gente não é a soma do 0,10 mais 0,05. É só 0,05 metros. E aí você substitui, e aí você vai ver que a energia mecânica ela vai ser meio da constante da mola que a gente achou que é 39,2 e a amplitude que é 0,05 ao quadrado. Substituindo tudo isso, você vai encontrar quanto, pessoal? Que a energia mecânica total desse sistema vai ser de 0,049 joules. Beleza? Ficou na dúvida? Pausa o vídeo, volta, assiste novamente para você fazer o exercício corretamente, tá bom? Aí você deve estar perguntando, né? Pô, mas por que a gravidade sumiu, né? Isso é uma percepção física. Tudo está relacionado com o referencial. Por isso que eu coloco que o referencial ele é tudo para a gente na física. Quando você usa o ponto de equilíbrio com a massa pendurada como sendo o teu novo ponto x igual a zero ou y igual a zero, a energia potencial gravitacional e a parte da energia elástica, né, do estirão inicial,
elas se cancelam, uma vez que vai estar em equilíbrio, na variação da energia total. Logo, né, você vai ter, para o oscilador, não vai importar se a mola vai estar esticada na horizontal ou na vertical, ou em um plano inclinado. Porque se o movimento for harmônico, a energia mecânica vai ser sempre conservada e vai ser sempre igual a meio de K ao quadrado. Então, essa equação sempre vai ser válida em relação ao ponto de equilíbrio. A tua mola está na horizontal, está na vertical ou está no plano inclinado, encontre o ponto de equilíbrio. Aquele ponto onde a mola não vai estar nem mais esticada, né, ou nem mais comprimida. No caso da horizontal é fácil, na vertical você vai pôr um peso, ele vai ter que equilibrar, e no plano inclinado você vai ter que fazer uma decomposição de forças, tá bom? Então, cuidado, faça essa análise com cuidado. E, gente, finalmente chegamos para o final da nossa aula, tá? Então, nessa aula, o que eu mostrei para você é que a energia mecânica, ela é uma grandeza física que é invariante. A energia mecânica, ela depende apenas da construção do sistema, né, através da rigidez da mola e de como ele foi iniciado, que é a sua amplitude. E no caso de um movimento vertical, o que a gente mostrou para você é que a gravidade, ela apenas desloca o ponto de equilíbrio do teu sistema, né? Através de um deslocamento inicial. E uma vez definido esse novo zero, né? As equações da energia, elas vão ser idênticas ao caso horizontal. E como eu tinha prometido para vocês, através da análise escalar, a gente percebe que a conservação da energia passa a ser uma ferramenta muito mais ágil, muito mais rápida para você encontrar tanto a velocidade quanto a posição, sem necessariamente você passar pelas funções senoidais, pelas equações de movimento. Existem basicamente duas equações fundamentais que você tem que guardar dessa aula de hoje. A primeira é a energia mecânica é meio de K ao quadrado, e a segunda equação fundamental que eu trago para você aqui é o seguinte: a velocidade em função da posição, ela pode ser dada por mais ou menos ômega vezes a raiz quadrada da amplitude menos x quadrado. De tudo que eu falei para você, se você guardar essa informe desses slides, eu vou ficar muito feliz. E um ponto de destaque que eu trago para você aqui é o seguinte: o ponto de equipartição da energia. Um sistema que descreve um movimento harmônico simples, existe um momento, existe um ponto, um local, né, naquele ali, em que tanto a energia cinética quanto a energia potencial vão ser iguais. E esse ponto de encontro, ele não é na metade do caminho, tá, gente? Ele ocorre a quase 71% da amplitude máxima. Então, guarda essas informações para você. Também queria trazer para vocês aqui o seguinte, como eu já falei, né? Essa aula toda foi baseada no capítulo 13 do livro do Young Friedman, esse aqui que está do lado. Também deixei selecionados alguns exercícios para vocês estarem trabalhando com aplicações diretas de fórmula, tá? Então, no nível básico, o 13.25, 13.26, 13.29, 13.34, 13.39. Níveis intermediários, que são aqueles que você vai precisar de um pouquinho mais de atenção e ouvir uma ou duas equações, o 13.28, 13.33 e 13.36, e o desafio daqui da nossa aula, que é o 13.79. É extremamente importante você tentar resolver esses exercícios, além, claro, das suas listas de exercícios que o seu professor está te passando, ou do livro que você está usando aí, tá bom? A compreensão da energia aqui, ela é a chave para simplificar sistemas complexos, os mais diferentes cenários da física, da engenharia como um todo. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que eu mereço o seu like, a sua inscrição, ativa a notificação para você receber, ativa o sininho para você receber as notificações das nossas próximas aulas. Tem sido muito gratificante para mim trazer esse conteúdo. Eu espero que estou ajudando você. E é isso, pessoal. Agradeço muito aí de coração. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre sistemas pendulares e eu vejo você na próxima aula. Tchau!